Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Como eu falei, a gente vai estar encerrando hoje a matéria, de pecado e graça. Eu sempre falo na última aula de uma matéria que a gente encerra o estudo, nessa nossa proposta aqui, mas nós, como estudantes da Bíblia, a gente não para por aqui, Então a gente entendeu que aquele assunto, aquele tema, ele é importante para a nossa vida cristã, então a gente vai procurar, ao longo da nossa vida, saber um pouquinho mais dele, lendo um livro, assistindo, de repente, uma mensagem específica, no tema. Enfim, a gente entende que esse assunto, ele é importante. A gente não trata tudo que pode ser tratado, tudo que pode ser sabido, A gente não esgota o assunto em uma matéria. A matéria ela tem a proposta de despertar o aluno da importância de estar estudando aquele tema, A gente procura, de fato, dar os pontos principais àquele tema, mas não é algo assim, fala, não, aqui já foi suficiente, tudo que poderia ser estudado disso já estudamos. Não é assim que a gente entende, as matérias que a gente ministra, tá? Então, sempre eu vou incentivar vocês, embora acabando uma matéria, embora eu me esforce, eu tento estar esclarecendo todos os pontos, mas eu sei que muitas vezes eu não consigo, o tempo às vezes não dá também para a gente abordar, às vezes como deveríamos, de uma forma mais profunda, mas eu tento ao máximo os pontos principais de cada matéria passar para vocês. Mas aí cabe ao interesse de cada aluno, seguir o estudo de cada matéria. A gente semana que vem vai estudar outra matéria, mas isso, como eu falei, não impede. Deixa eu só, Alinezinha, você vai ficar no áudio só? Se ficar no áudio, só põe no mudo para evitar os ruídos, mas bora lá, viu? Como eu estava falando, então, a gente vai começar outra matéria na sexta-feira da semana que vem, se Deus quiser, mas não impede que ela seja estudada paralelamente, Como é uma vez só na semana que nós temos a aula, eu acredito até que em outros dias da semana vocês têm contato com outros temas da Bíblia, E assim deve ser e segue nossa toada de busca de conhecimento bíblico, tá? Mas sem mais, como diz o pentecostal, delongas, eu vou aqui abordar, e aí fiquem à vontade, como é a última aula, aproveitem. Interrompam, interajam ao longo da aula, não só espere aquele finalzinho que a gente fica nos nossos bastidores aqui, onde não é mais gravado, e a gente fica aqui naqueles minutinhos, mas aproveite ao longo, tá bom? Aqui da minha fala, que vocês possam estar interagindo, tá? Não sei se há alguma dúvida da semana passada, da última aula que nós tivemos, Alguns participaram ao vivo, outros não puderam, mas os que assistiram, tem alguma dúvida, querem fazer algum comentário, aproveite agora no início, se tiver alguém aí, os irmãos estão aqui no vídeo aberto, os que estão só lá no áudio, e aí de repente, quem sabe, a gente já consegue dar um segmento aqui, daquilo que foi falado na aula passada. Vou dar um tempo aqui, tomar um golinho do café com leite, hoje é café com leite aqui, Não, tudo certo? Então tá bom, então vamos nós. Queridos, no estudo sobre a salvação, é abordado os aspectos do processo de salvação. Como eu falei, a salvação ela não é estanque, tá? Não é a pessoa, ela é salva por Cristo e para ali. Essa salvação é o resgate do ser humano do domínio, do poder do pecado sobre sua vida. A escravidão do pecado que o dominava. Isso é a salvação, é esse resgate. Isso é radical. Isso é de uma forma imediata, abrupta, que a gente chama, Deus vem e nos resgata do poder do pecado. Porém, há uma continuação dessa salvação, no sentido que nós somos aperfeiçoados por Deus.
Nós somos transformados, como a Bíblia diz, né? De glória em glória, de fé em fé, na mesma imagem, pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa, a cada dia mais, ir se parecendo com Jesus. Nosso caráter é moldado, os pecados a gente vai vencendo, um a um, por essa perseverança na relação com o Espírito Santo, na busca pela verdade de Deus, como a própria palavra diz, em João 8, Evangelho segundo João 8:32, se pois o Filho vos libertar, vocês vão ser livres. Aliás, desculpa, esse é o 36, tá? João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, É o 32 do capítulo 8 que vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação, que é essa continuação da salvação. Então não é só ir lá e ser salvo dessa forma que eu falei. Há uma caminhada cristã, há uma peregrinação cristã, há uma vida a ser a cada vez mais amadurecida no Evangelho. Então isso a gente chama dos processos da salvação, que é justificação, regeneração. Esses dois são simultâneos, tá? Ao meu ver, sei que nem todo mundo pensa assim, eles são simultâneos, nós somos justificados diante de Deus, ou seja, não há mais culpa sobre nossas vidas, Nós fomos salvos e todas as nossas dívidas em Cristo e pela obra de Cristo foram resolvidas diante de Deus, tá? Então todos os nossos pecados, passados, presente e futuro, na obra de Cristo, foi tudo resolvido ali, amados, tá? A gente precisa entender essa verdade do Evangelho, porque senão isso vai nos dar uma complicação muito grande numa relação com Deus, onde muitas vezes a gente pensa que os nossos pecados já não estão resolvidos em Cristo Jesus. Então Jesus, ele nos salva de todos os nossos pecados. A sua obra nos paga todas as nossas dívidas, como eu falei, passada, presente e aqueles pecados que nós vamos cometer, o sangue de Jesus já providenciou aí toda a reconciliação que nós precisávamos. Isso é o Evangelho de Jesus, certo, que nos fala. E aí a gente entende, então, foi justificado diante de Deus, não é mais culpado, e aí é regenerado, ou seja, recebe uma nova vida em Cristo, tá? Então isso é o ato de salvação, no momento da salvação, e aí segue então esse processo imediato, Porque justificado e regenerado, nós somos agora santificados. É um processo contínuo, tá? Justificação, regeneração, um ato, não é algo contínuo, é um ato, é uma vez só. E aí segue então esse processo contínuo de santificação. Esse é um dos aspectos, é o terceiro aspecto, por assim dizer, da salvação, tá? Então a gente fala de justificação, regeneração, santificação e glorificação, que é só na eternidade, ou seja, onde nós vamos estar plenos e perfeitos diante de Deus, no sentido que não haverá mais pecado em nossa vida de forma alguma. Mas isso é só na eternidade, amados. Aqui, por mais maduros, por mais dedicados, por mais cheios do Espírito Santo que a gente possa experimentar, ser, mas mesmo assim ainda haverá em nós coisas a serem trabalhadas, tá? Isso é na vida de todos, sem exceção, até aqueles que a gente pensa que não tem pecado, porque a gente pensa que alguns irmãos não pecam, A gente às vezes olha lá o pastor, o ancião, o velhinho, aquele que tem 300 anos no Evangelho, aqueles lá que são exemplo, que a gente olha assim e fala, nossa, queria ser igual esse irmão, essa irmã. Até esses que a gente pensa que não tem pecado, são pecadores diante de Deus, Talvez eles são mais maduros e lidam melhor com várias situações, mas diante de Deus, é porque a gente não pode fazer essa comparação horizontal, porque aí de fato a gente fala, tem melhor e pior, Mas a referência é Deus, então diante de Deus todos nós somos ainda passíveis, de pecados, tá bom? Mas, como eu falei, o sangue de Jesus igualmente, ou nos iguala, melhor dizendo, diante de Deus, sendo que todos nós somos por Deus tratados pela sua graça e misericórdia, nunca por mérito. Ou seja, Deus não tem filho preferido.
Deus não ama mais um do que o outro. Deus não se agrada mais de um do que o outro. O amor de Deus, ele é equânime, tá? O amor de Deus, ele é dispensado de uma forma igualitária para todos, né? Isso é o que o Evangelho nos ensina. E aí a gente fala que tudo isso, ou seja, esses processos de justificação, santificação, regeneração, glorificação, a fonte de tudo isso é a graça de Deus. Vamos ler Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. Romanos 6 e 23. O texto aqui, ele é muito objetivo, ele é muito claro, né? Quando ele fala sobre a graça de Deus como sendo a fonte aí da nossa salvação. É bem interessante esse texto, Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado, olha só, a recompensa do pecado, né? Salário e recompensa. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente, gratuito, não chega a ser uma redundância, né? Porque a escrita da Bíblia é perfeita, não contém redundâncias, ou seja, repetições desnecessárias, né? A gente chama isso na língua portuguesa de pleonasmo. É quando se quer dar uma ênfase, né? E aí você usa dois termos que querem dizer a mesma coisa. Então, dom já é presente. Então, gratuito, o presente já é de graça, né? Então, dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha que coisa interessante. A recompensa do pecado, o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus. Olha, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Então a graça é a fonte de tudo isso. Como nós falamos no começo dessa matéria, amados, a graça, somente o Evangelho trabalha com esse conceito. Tá? A graça, somente o Evangelho propõe. E o que é? Que o ser humano, ele não tem parte na salvação. Ele não conquista a sua salvação. Ele não tem condição alguma diante de Deus de ter mérito, de ser merecedor, nem da salvação e nem de nenhuma bênção. Não existe uma bênção sequer, por menor, entre aspas, que seja. Porque bênção de Deus é bênção de Deus, não tem maior e não tem menor, né? A gente que fica nessas loucura criando esses negócios, né? Bênção, uma grande bênção. Deus te abençoe grandemente, né? Eu vejo os irmãos escrevendo, né? Deus te abençoe grandemente. Ué, mas a bênção de Deus não é pequenamente. Não tem como ser uma bênção pequenamente. Como também não é grandemente. A bênção de Deus é bênção de Deus. Não tem maior e nem melhor. Desculpa, menor e nem maior. Bênção de Deus é bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e ela não acrescenta dores. Né? Então, mas brincadeiras à parte, então a bênção de Deus, ou qualquer bênção que nós podemos desfrutar de Deus, elas não são merecidas, elas não são conquistadas, elas não são por nós alcançadas. Pelo contrário, a bênção de Deus que nos alcança, Deus que nos favorece, nos abençoa por causa da sua graça, ou seja, o conceito de graça, ela está permeada em toda a nossa relação com Deus. Então, não é porque eu obedeci, Deus me abençoou. Né? Porque aí senão seria por mérito. Aí senão seria por uma conquista. Eu obedeci, pela minha obediência, Deus me abençoou. Isso é uma lógica do Antigo Testamento. Mas, por outro lado, Paulo vai trabalhar em Romanos, e eu falei, mas quero repetir, não é por causa dessa ideia, ou seja, que Deus nos abençoa apesar de nós, e não por causa de nós, mas é apesar de nós Deus nos abençoa, que a gente vai viver uma vida também totalmente assim, desregrada. Já que eu não tenho nada para fazer para conquistar as bênçãos de Deus, vou viver de qualquer jeito, Deus perdoa mesmo porque Ele é bom, Deus me abençoa porque Ele é bom e generoso, Deus Ele faz isso porque é Ele, nunca eu, então eu vou viver de qualquer forma. Aí Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Ele escreve em Romanos, lá no capítulo 6 mesmo, de maneira nenhuma, vocês não vão pecar para que a graça de Deus abunde ainda mais na vida de vocês. Ele escreve a Tito, capítulo 2, verso 11, que nós lemos também, né? Estou fazendo uma recapitulação. Ele diz que a graça de Deus nos conduz a uma vida transformada. Então não é uma graça que nos exclui de uma responsabilidade ou de uma obediência, mas como o resultado de uma ação de Deus na nossa vida. Assim, Aline, deixa eu só completar aqui e você já entra com a pergunta, tá?
A graça de Deus, ela não nos exclui de uma resposta, de uma responsabilidade, de uma responsividade, né? Então nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós respondemos positivamente a um presente que nos foi dado, nós cuidamos disso. E como gratidão e como resultado de uma natureza em nós, nós manifestamos o fruto do Espírito. É isso que precisa ser entendido, tá? Então, o que eu faço, as boas obras que nós fazemos, não é para sermos salvos ou para alcançarmos de Deus a finalidade, eu estou falando, né? A finalidade não é essa. Nós obedecemos a Deus nós obedecemos a Deus por causa da bênção, da graça de Deus. Então, na verdade, nós fomos abençoados e nós respondemos com obediência, mas não obedecemos para sermos abençoados. Vocês entenderam, irmão, que é o contrário? Então, é isso que a gente precisa retrabalhar, né? Aline, pode perguntar, amada? Tem mais um aluno entrando aqui, eu vou, enquanto você vai fazendo o comentário, a pergunta, não sei. Pode falar, amada. Na fala, acho que eu consegui parecer um pouquinho. Dá para me ouvir? Tá um pouco abafado o som, mas eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Pode falar. Nessa última fala, acho que eu consegui esclarecer a minha dúvida, porque eu fiquei confusa em relação à bênção. A bênção é a mesma coisa que graça, assim, o conceito é gratuito, não existe nada que... Essa parte eu entendi. Não existe nada que o homem possa fazer para merecer uma bênção de Deus, né? Não é por mérito. Mas o conceito, eu fiquei meio confuso, assim. Não consegui assinar, mas aí no final você falou que a bênção é a graça de Deus, é a graça de Deus, eu fiquei confuso. Tá, vamos lá, Aline, eu acho que eu não entendi. Nem você está me entendendo, nem eu estou te entendendo, mas deixa eu te entender para me fazer entendido. Você só me fala novamente, é porque talvez o som está um pouco abafado, eu não entendi a dúvida sua, né? Qual que é a questão assim? Se você puder repetir? Calma aí. Vamos lá. Vou falar que o melhorou? Tá um pouquinho melhor. Eu estou com dúvida no conceito da bênção. Assim, a bênção tem o mesmo conceito de graça, no sentido de que não existe nada que a gente possa fazer por merecer, né, ou para merecer. Então, a bênção e graça é entendida como a mesma coisa? Tá, vamos lá. Primeiro, vamos entender, quando a gente fala de bênção, geralmente a gente se refere sempre a algo material, algo financeiro, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a bênção de Deus é tudo aquilo que favorece a nossa vida, né? Seja a saúde, seja o emprego, seja, enfim, a oportunidade que a gente tem de falar de Cristo, enfim, a bênção de Deus é tudo aquilo que contribui para a nossa vida. Então, a bênção de Deus, ela é dada por Deus da mesma forma, com a mesma lógica, na mesma base que é dada a salvação. Se a salvação não é por um merecimento humano, ou seja, o ser humano fez algo para merecer, a bênção de Deus é da mesma forma. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê Mateus, capítulo de número 5, o texto, eu vou até pegar o texto com vocês, vamos lá, né? Vamos aqui buscar a referência bíblica para a gente entender melhor esses pontos. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, deixa eu ver só o verso 45, 5 e 45 do Evangelho segundo escreveu Mateus. É bem interessante esse texto, porque Jesus, olha, sai da boca de Jesus, né? Não que os outros textos, por Paulo, por Pedro, também não seja a palavra de Deus, mas aqui a gente vê que não precisa nem de muita interpretação teológica, porque um apóstolo está falando, o outro está. O próprio Jesus aqui, ele fala de uma maneira muito clara, né? Então, Mateus capítulo 5, verso de número 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol, olha só, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então nós temos um Deus abençoador para a humanidade. Então a gente chama isso de graça comum. A graça comum
é tudo o que Deus disponibiliza ao ser humano. A gente não está fazendo distinção aqui, ao ser humano. Os discípulos de Cristo, os salvos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, os regenerados, esses têm as bênçãos espirituais que nós lemos lá em Efésios capítulo 1. Todas as bênçãos celestiais foram nos dadas por Cristo. Então, olha só, por Cristo nós recebemos todas as bênçãos espirituais. E quando a gente se refere a uma ação, a uma coisa específica, a gente fala, nossa, Deus me abençoou nisso, Deus me abençoou naquilo, né? Sejam coisas materiais. E eu acho bem interessante, porque a gente sempre consegue ver e testemunhar sobre coisas materiais sobre nossas vidas. Mas dificilmente a gente consegue, né, perceber, enxergar e testemunhar. Por exemplo, esse ano de 2022 passado, eu não compreendia muito bem a paternidade, era um pouco ausente na vida dos meus filhos, ou bem ausente. Mas esse ano de 2023 isso já mudou na minha vida. Deus me abençoou e hoje eu sou um pai que entendo melhor a importância da convivência com os meus filhos. Isso é uma bênção de Deus. É uma bênção assim, né, extraordinária de Deus. Então a gente às vezes não consegue entender que tudo que favorece a nossa vida e nos faz mais parecido com Cristo, isso é bênção de Deus. E essas bênçãos, elas são nos dadas por causa da graça de Deus. É isso, é a graça de Deus. Então a salvação e tudo na nossa vida, a base é a graça de Deus. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa corrigir essa ideia de que a gente se esforça, a gente faz e Deus nos abençoa. A lógica é o contrário. Deus nos abençoou e por causa da bênção de Deus é que eu obedeço. Eu não tenho como obedecer sem a bênção de Deus. É a bênção de Deus que me faz obedecer. A lógica é a mesma. Veja bem, amados, preste atenção aqui nisso que eu vou pontuar. A santificação, preste atenção, a santificação não é o caminho para Cristo. Preste atenção aqui, A santificação, a vida de santificação não me leva a Cristo. É o contrário, é Cristo que me leva à santificação. Vocês conseguiram perceber que é a fonte, é de onde parte as coisas? É de Deus, amados. De Deus, a Bíblia diz, afirma categoricamente, Ele opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Olha só, nós não teríamos absolutamente condição nenhuma de fazer absolutamente nada que honrasse a Deus se Deus antes tivesse me alcançado, me dado condição, me dado recurso, me dado sua graça para que eu obedecesse. Então, por exemplo, se eu obedeço algum mandamento de Deus, é porque a graça de Deus já me alcançou para me dar condição de fazer isso. Não é eu obedeço e alcanço a graça de Deus. É a questão da origem. É não inverter a origem das coisas. Porque assim, o paganismo, todas as religiões partem da lógica. Obedece, você é abençoado. Só o evangelho é o contrário. Você foi abençoado, é por isso que você tem condição de obedecer. É isso, amado. É esse detalhe que faz toda a diferença, que a gente precisa retrabalhar na cabeça de muitos irmãos dentro de igrejas evangélicas, inclusive pastores, pregadores. A gente fala, meu Deus do céu, o evangelho é o contrário disso. A gente, na verdade, está fazendo o evangelho outra religião, ou uma religião como todas as outras. E evangelho nem religião é. Evangelho é uma proposta de Deus de reconciliação com o Criador. Isso não vem por rituais. Isso não vem por obedecer mandamentos. Porque se fosse por isso, o Antigo Testamento dava conta, não precisava de Jesus vir. É só o povo lá seguir as regrinhas, os mandamentos, as liturgias, os rituais, aquela coisa toda. E não é, amados. O Evangelho é distinto, o Evangelho é diferente de tudo isso. Aline, eu não sei se eu sanei a tua dúvida, se eu enrolei muito. Tá bom, então? Tá tranquilo? Então vamos lá. Os demais irmãos, posso continuar? Também? Posso ir? Avante? Então eu vou avante eu vou, como diz o hino, viu? Então vamos lá. Então a fonte de tudo isso é a graça, tá? De tudo isso é a graça.
Entre outras definições de graça, tem a seguinte, graça, bondade genuína a favor, olha só, e favor não recompensado. Vou repetir aqui que acho que ficou meio bagunçado. Uma definição de graça é bondade genuína e favor não recompensados. Ou seja, é Deus que é bondoso, age com bondade, né, e graciosamente sobre nossas vidas, sem nós o recompensarmos. Não há possibilidade de eu corresponder, de eu estar devolvendo para Deus, né, em nenhuma medida aquilo que Ele fez por mim. Eu não tenho condição, o ser humano não tem condição, amado. Nós lemos, né, a gente vai ler um pouquinho mais para frente, o salmista diz, o que eu posso dar para Deus? O que Deus não tenha que eu possa entregá-lo? O próprio Deus diz no Antigo Testamento que Ele não é servido por mãos humanas, né? Olha que coisa interessante. Quando Davi disse, eu vou fazer um palácio para o Senhor, vou fazer um suntuoso palácio, e Deus disse, não, eu nem habito em casas, em prédios, em palácios, em estruturas feitas por mãos humanas. É Deus que fez a casa, chamou de corpo, e habita em nós pelo seu Espírito. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, lá, capítulo 3 e o capítulo 6 também. Ele fala isso, né? Aí Davi diz assim, Senhor, eu te dou, estou te dando esse sacrifício porque das tuas mãos eu recebi antes. Olha que coisa interessante. A noção no Antigo Testamento de alguns, já entendendo que não era essa lógica do paganismo, que a gente dá a divindade se satisfaz e ela devolve para nós. Não, é a graça de Deus que nos dá a possibilidade da existência, da manutenção da existência e do resgate da nossa perdição, amados. Isso eu acho tão interessante, porque Paulo, ele pontua isso para os pagãos, hein? Então, olha só, muitos cristãos, eles estão com a mente de um pagão. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17, Paulo, ele diz para um público pagão, ou seja, eles tinham a mente funcionando religiosa, de uma forma religiosa. E lá, para esse povo, em Atos capítulo 14, verso 17, Paulo diz para esse público pagão o seguinte, Atos 14, verso 17, está dentro do contexto, tá, amados? Eu não estou pensando esses versículos assim, de uma forma aleatória ou descontextualizado, não, tá? Está dentro do contexto, esse texto aqui do 17. Contudo, olha só, contudo, aliás, vou ler o 16 para ficar um pouquinho mais compreensível, tá? O qual nos tempos passados, Deus, né, deixou andar todos os povos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Qual foi o testemunho de Deus para esses povos pagãos? Beneficiando-vos lá do céu. Como? Dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Só para a gente ver aqui, olha como Paulo diz para os pagãos, é Deus que abençoa vocês, é Deus que dá o alimento de vocês. Vocês aí estão oferecendo a gratidão aí para o Deus lá da fertilidade, vocês aí estão rendendo graças aí ao Deus imaginário de vocês, que traz para vocês saúde, alegria, não sei o quê, mas Paulo está dizendo, é Deus que faz tudo isso, é Deus dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, que deixou vocês andar no caminho de vocês, mas nunca se deixou sem testemunho, porque o testemunho de Deus é esse, Ele deu a vida para vocês, Ele dá o alimento para vocês, e Ele enche o coração de vocês de alegria, é Deus que faz isso. Olha só, capítulo 17 de Atos, vamos aqui, Atos 17, a gente estava em 14, vamos 17, verso 28, tá? Atos 17, 28, para outro público, só que também pagão, olha o que Paulo, ele também aborda, o outro público já não era mais aquele lá, a cidade era uma, lá do capítulo 14, aqui é outra cidade que Paulo está. Capítulo 17, verso 28, Paulo diz assim, porque nele, em Deus, ele está falando, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então ele diz, Paulo está falando, nós seres humanos, toda a humanidade, em Deus nos movemos, nós existimos e vivemos. Vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Ou seja, amados, é Deus que cuida do ser humano.
Só que os discípulos de Cristo, os regenerados, reconhecem que é Deus e lhe atribui a graça, a glória, o louvor, as honras, né? Reconhece isso de Deus. Os outros que são beneficiados não reconhecem e vai atribuir ao seu esforço, aos seus deuses imaginários. Só que nós não sabemos que tudo é bondade de Deus, é graça de Deus, e nós não recompensamos. Alguns pensam, não, Deus me salvou e eu vou ser tão grato, e eu vou fazer tanta coisa que é para mostrar para Deus que eu sou merecedor disso, ou Deus, olha a ideia, Deus me usa porque eu oro bastante, Deus me usa porque eu leio a Bíblia bastante, Deus me usa porque eu estou todos os dias na igreja, Deus me abençoa e Deus é na minha vida porque eu, não, amados, tudo é a graça de Deus que nos move em todas essas coisas. E não tem como, eu posso me matar de jejuar, eu posso orar horas a fio, eu posso subir monte, em vigília, posso ler a Bíblia 200 vezes no ano, posso fazer campanhas seguidas de campanhas, posso estar na igreja de segunda a segunda. Isso não fará com que Deus me ame mais ou me abençoe mais. O que pode acontecer em toda essa dinâmica é que eu experimento mais essa comunhão intensa com Deus. Mas não é por causa disso que Deus me abençoa. E ninguém vive uma vida assim também, né? Porque é até uma alienação. É uma alienação. Aqueles que querem viver dessa forma, eles acabam, muitas vezes, negligenciando família, filhos, casamento, etc. Como também, na sua mente, vai gerando um mérito. E ele compara com a vida dos outros, né? E ainda diz que os outros estão ruins, deve ser como ele. O parâmetro não somos nós nessa dinâmica, amados. Jesus disse que um produz fruto a 100, outro a 60 e um a 30. Está tudo certo. E o produzir fruto não é o fazer. O produzir fruto, na verdade, é a gente manifestar a natureza de Cristo em nossas vidas ou através das nossas vidas. Mas o ponto é, então, a graça e a bondade genuína e favor de Deus, que não são recompensados, ou seja, Deus não recebe de nós uma devolutiva, porque nós não temos nada, nada. Nas minhas mãos não tem nada que eu possa oferecer a Deus, tá certo? Eu não sirvo a Deus como se Deus precisasse de alguma coisa minha. É Ele que me serve com vida, com saúde, com iluminação do seu espírito, com compreensão da sua vontade, com disposição, energia para que eu possa adorá-lo, louvá-lo. É Deus. Eu não atraio Deus a mim. Eu não tenho como ir em algum lugar, no pé da minha cama, em um monte, em uma igreja, num culto, e atrair a presença de Deus sobre minha vida. Eu não tenho condição disso. Nós vamos nesses lugares ou nessas condições espirituais de oração, de adoração, de evangelização, é porque Deus que nos atraiu a Ele. Jesus disse, vocês não me escolheram, eu que escolhi a vocês, vos nomeei para que vocês possam ir e dar fruto, e o fruto de vocês permaneça. Amados, essa é a história da Bíblia, Deus vindo ao nosso encontro. Deus nos resgatando, Deus sempre nos socorrendo, Deus sempre reparando os nossos erros, Deus sempre nos trazendo a sua vontade. E eu não tenho como fazer isso, não é? Então, esse é o ponto. A graça não é tratar... Isso aqui eu até coloquei lá no grupo, né? Para mostrar para vocês mais ou menos o que eu ia pontuar. Graça não é tratar a pessoa como merece. Né? Alguns irmãos meio desavisados na oração falam, Senhor, eu só quero o que eu mereço, só me dá só o que eu mereço. Amados, isso é uma oração de doido. Quem faz uma oração dessa é porque não tem noção do que merece. Que se Deus nos desse o que nós merecíamos, a gente estava todo mundo tomando canequinha de enxofre quente lá no fogo do Hades. Então esfriou o café aqui. Então, assim, a graça de Deus não é tratar as pessoas como elas merecem. Também a graça de Deus não é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Então a graça de Deus me trata melhor do que eu mereço? Também não. A graça de Deus é tratar a gente sem a mínima referência dos nossos méritos. Deu para compreender esse pensamento, queridos? Então a graça de Deus
não nos trata como nós merecemos, porque nós merecemos, na verdade, a condenação eterna. Ah, André, mas e o salvo? E a gente já está salvo, já está regenerado. Tá, mesmo assim Deus não nos dá o que nós merecemos. Continua sendo a graça de Deus o relacionamento, amados. Esse é o ponto que os cristãos não entendem. Porque eles falam, não, tá, quando a gente não era crente, a gente não servia a Deus, eu entendo que a gente era lá tratado por Deus ou merecíamos o fogo do inferno. Mas e hoje? Que a gente está em Cristo, a gente serve a Deus, a gente louva a Deus, a gente dá o dinheiro na igreja, em missões, a gente jejua, a gente faz isso e aquilo, ajuda as pessoas. A graça de Deus também não é dispensada a mim porque eu mereço fazer isso? Também não, amados. Nós continuamos sem merecer nada. A base da relação de Deus conosco em Cristo continua sendo a graça. Então, salvação, manutenção da salvação, tá certo? E a plenitude da salvação é por causa da graça de Deus. Não há outra base de relacionamento de Deus conosco. Então, queridos, a graça de Deus, como eu disse, é a responsável por tudo em nossa vida que é Deus nos favorecendo, tá bom? A graça de Deus acompanha a sua justiça na redenção que Cristo Jesus operou na cruz do Calvário. Romanos capítulo 3, versos 24 e 25. Romanos, capítulo de número 3, versos de número 24 e 25, a gente extrai essa ideia, então, que a graça de Deus acompanha sua justiça na redenção que Cristo Jesus operou na cruz do Calvário, né? Então vamos lá, Romanos capítulo 3, versos 24 e 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, olha outro pleonasmo aqui, né? Outra ênfase, se é gratuitamente é pela graça, né? A graça já é gratuita, mas essa ênfase, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção, resgate, que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação, quer dizer, a palavra propiciação quer dizer satisfação, né? Então Deus foi satisfeito, tá certo? Pela fé no seu sangue, ou seja, no sangue de Cristo, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha os 4 elementos da salvação aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Verso 24. Está a graça, a redenção, a fé e o sangue de Cristo. Percebam, tudo isso é providência de Deus para as nossas vidas. A gente precisa juntar os textos bíblicos. Aquele que nós lemos lá de Paulo em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nossos pecados. Então Deus precisou, pela sua graça, o seu favor imerecido, nós estávamos mortos, Ele nos ressuscitou, fez isso nos alcançando pela fé, né? A graça foi a fonte, a fé foi o meio, olha só, o sangue de Jesus foi o preço pago, né? E aí nós fomos resgatados, tá? Então percebam que é ações unilateral de Deus. É Deus que faz isso tudo, amados. Nós não tínhamos condição. Então aqui, o que o texto mostra é que Deus não fez vistas grossas, né, ao pecado. Ah não, deixa para lá esse negócio de pecado e eu vou salvar o André. Não, Deus exigiu que o pecado fosse pago, a pena do pecado, tá? Deus é santo, Deus é justo, Ele não poderia encobrir a ofensa, o pecado. Ele faz o quê? Eu não tenho condição, então Ele providencia uma justiça, e essa justiça é Cristo, amados. É Jesus que paga o preço. Então houve um preço para Deus. O preço a ser pago por Deus foi a morte do seu Filho. Para mim não tem preço, mas para Deus teve. É por isso que essa consciência deve atingir a minha mente, que para mim, de fato, não houve esforço, mas isso custou sangue, a vida, a pureza, a santidade, a inocência de Jesus Cristo, Filho de Deus, que subiu naquela cruz que era para mim, que carregou os pecados da humanidade sobre si, que sofreu toda a injúria, toda a ofensa,
a tortura, o escárnio, cuspido na cara, coroa de espinho, lança do lado, amados, crucificação por minha vida. Então, para mim, esse negócio foi de graça, mas custou para o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que essa consciência me traz a responsabilidade. Então, o que eu faço não é porque eu quero alcançar de Deus alguma coisa, é porque eu sou grato pelo sacrifício de Jesus, amados. É isso que a gente precisa entender, não é? O Evangelho, ele é anunciado com a mensagem da responsabilidade sobre a culpa que eu tinha e não tenho mais, porque alguém levou essa culpa e eu não sou mais culpado diante de Deus. Mas isso não me custou absolutamente nada. Só que eu devo ser consciente, amados, eu devo ser consciente de que o sacrifício de Cristo, ele na verdade é que me possibilitou tudo isso. E hoje, tudo que faço é por gratidão, é por reconhecer quem Cristo é, o Santo de Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Deus perfeito, santo, poderoso, que se esvaziou da sua glória, que se fez servo, se humilhou como servo até a morte e morte de cruz. Então o Evangelho me traz responsabilidade, não me traz culpa. Quando peco, sou responsabilizado, mas não carrego mais culpa. Então é muito mais virtuoso eu assumir a responsabilidade do que ficar carregando culpa mais. A culpa já foi levada e eu nem tenho condição de carregar a culpa. É muito pesado sobre os nossos ombros. Só que eu sou responsável e Deus nos chama à responsabilidade quando nós pecamos e não nos culpa, porque a culpa caiu ou recaiu sobre o nosso Cristo. É por isso que a responsabilidade me faz buscar ter uma vida que corresponda à natureza que eu recebi, que é a natureza santa de Cristo, do Espírito Santo, né? Então eu devo manifestar a natureza de Deus, porque me foi dado esse recurso e essa condição, pelo Espírito Santo e pela salvação. A gente é muito mal ensinado no sentido que nós, nos relacionamos com Deus num sentido mercantilista ou de mérito. Mercantilista, que eu digo de mercado mesmo. A gente vai buscar alguma coisa para a gente consumir de Deus. Nós somos consumidores de Deus, né? Nós queremos consumir Deus. Alguém disse que o Evangelho, nesses tempos, eles estão sendo oferecidos como um produto. O vendedor é o pregador, o balcão é o púlpito, os clientes são os ouvintes e o produto é o Evangelho barato, né? Então é muito perigoso esse relacionamento. A graça de Deus, ela não é apenas a justificação do pecador, tá? Essa é a questão. Não é que Deus foi lá e justificou apenas. Ele também fez isso, claro que fez isso, a gente falou. Mas ele, além de justificar, ou seja, inocentar, tirar a culpa, ele dá uma nova natureza, ele gera uma nova natureza. Então, amados, esse é o ponto. Nós não apenas fomos justificados, mas Deus nos deu uma nova natureza. Nós somos um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Né? Esse é o ponto que a gente deve considerar, porque isso aqui é muito importante para o Evangelho. Como eu estava falando, o Evangelho, né? Ele... Amado, eu estou olhando para a câmera lá, tá? Mas se vocês aqui verem que eu estou olhando para lá, é porque tem a câmera aqui, não deu para eu colocar no mesmo ponto. Vamos lá. O Evangelho, ele fala a respeito, então, dessa nova natureza que foi para a gente dada e gerada por nós, né? Não é só a culpa, o pecado que foi comprado por Cristo Jesus, mas ele nos deu a possibilidade de termos vida espiritual, tá? Vida espiritual, vida em Cristo, né? Deixa eu só ajustar aqui, pronto. Vamos lá. Então, queridos, a graça, ela não é a permissão para uma vida sem responsabilidade, como eu falei, né? Com essa graça barata que, não, vive-se de qualquer forma, porque Deus é amor, e aquela coisa toda. É que as pessoas não entendem muito bem o que é amor e acham que é licenciosidade para fazer o que quer, né? Mas é uma vida baseada em um relacionamento que é baseado no amor e na gratidão. Então, tudo que faço a respeito do Evangelho, ou em relação a Deus, não faço para conquistar de Deus, para ter a aprovação de Deus, para ter as bênçãos de Deus.
Eu faço o que faço porque sou grato e amo a Deus. Ponto final, é só isso. Né? Não tá... Ixi, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não tá nada aí? Então, vamos lá. Tá, já sei por quê. Vamos ver se agora dá certo. Vai tudo ao vivo aqui, tudo gravado. Meu pai. Sem áudio. Agora tá voltando, agora volta. Então, só retomando, tá? Tudo que nós fazemos em relação a Deus, o Evangelho, na obra de Deus, tem que ser motivado pela gratidão e pelo amor. É isso, amados. Não porque nós temos interesse em manipular Deus, em fazer com que Deus nos abençoe. Esse relacionamento, onde eu faço para Deus me abençoar, é um relacionamento de interesse egoísta e não reflete o espírito, né, que Deus nos deu, que é um espírito que nos leva a glorificar a Deus. Então, é mais uma mente religiosa que é pautada no mérito e que pode alcançar alguma coisa de Deus fazendo alguma coisa, do que o Evangelho. Então, o Evangelho nos conduz a uma vida de gratidão e tudo que a gente faz é por amor, deve ser baseado no amor. Senão Deus não reconhece como legítimo nada, mano. Inclusive, Paulo disse, eu posso ser um missionário, dar a minha vida na obra missionária, meu corpo ser como um mártir queimado na obra missionária, eu posso exercer todos os dons espirituais, eu posso falar línguas de homens, de anjos, mas se eu fizer tudo isso, olha só, que a gente está falando de coisas espirituais e relacionadas ao Evangelho na questão da execução, mas se a base não for amor, é inútil. Deus não reconhece, irmãos. É o capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Tão famoso na memória das pessoas, mas na prática parece que tem uma dificuldade, né, de fazer isso, enfim. Mas o que a gente pode fazer para contribuir para a nossa salvação? Nada. E aí o Salmo 116, versos 12 e 13, que eu já li em outra ocasião, vai dizer, Senhor, o que eu posso fazer por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Tem duas coisas, invocar o nome de Deus e beber o cálice da salvação. Então olha que coisa interessante, poeticamente falando, o salmista disse, o que eu posso fazer por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? Então Deus já nos deu. Ele já nos deu, está no passado, Ele nos deu, não é que Ele nos dará. Não é que se a gente fizer alguma coisa Ele vai nos dar, Ele já nos deu. Então o que a gente pode fazer para retribuir isso? O salmista diz poeticamente, a gente recebe a salvação, a gente invoca o nome de Deus. Então a gente não tem na verdade nada o que fazer, porque Ele já nos deu, Ele já fez por nós em Cristo Jesus. Paulo em Romanos capítulo 9 vai dizer, Jacó e Esaú, um e outro nem tinha nascido ainda e Deus escolheu um, amou, acabou. Então está tudo no passado, amados. A gente não tem participação nessas ações de Deus, porque é unilateral. Deus amou, Deus me abençoou. Está tudo no passado. Eu nem existia, né? Nem tinha pecado, nem tinha feito nada certo nem errado. A ação de Deus é unilateral. Então o conceito da graça parece ser uma ideia simples, né? Chama-nos a atenção para a bondade pura e simples de Deus. E particularmente para a alegria e a liberdade com que Ele acolhe o pecador, né? Apesar do fracasso e do pecado deste. Então, apesar de nós, é que Deus nos abençoa. Não é por causa de nós, não. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus